Você já se perguntou o que acontece depois da morte? A resposta pode mudar tudo o que você achava que sabia. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão desafiando tradições ancestrais e optando pela cremação, um processo envolto em mistério e controvérsia. Mas o mais impactante não é o fogo, e sim o que a Bíblia pode revelar sobre isso. O que acontecerá com o seu corpo glorificado no dia da ressurreição? É verdade que o seu destino eterno depende dessa decisão? Hoje vamos desvendar esses enigmas, explorar casos bíblicos ocultos e descobrir verdades que podem abalar a sua fé. Não perca! Incrível! Porque cada vez mais pessoas escolhem a cremação. Não faz muito tempo, o enterro tradicional parecia ser a única opção aceita. Mas no presente, algo surpreendente está acontecendo. Milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez de serem enterradas. Por quê? O que está provocando essa mudança radical em uma prática tão enraizada? De acordo com estatísticas recentes, projeta-se que até 70% das pessoas preferirão a cremação na próxima década. Mas essa tendência levanta uma pergunta ainda mais intrigante. O que os cristãos deveriam considerar sobre essa escolha em particular? O processo de cremação pode parecer algo simples, mas está cheio de complexidades tanto físicas quanto espirituais. Imagine por um momento uma câmara selada a temperaturas extremamente altas, onde um corpo humano é submetido a um calor tão intenso que todo o tecido mole se vaporiza completamente. Só ficam ossos que depois são pulverizados até se tornarem cinzas. Este ciclo evoca um antigo conceito bíblico. Do pó vieste e ao pó voltarás. Ou seja, através desse processo, o corpo volta à sua essência original. A essa matéria elemental que, segundo as Escrituras, Deus usou para criar a humanidade. Esse fenômeno crescente também é impulsionado por fatores práticos. Alguns veem a cremação como uma opção mais sustentável e ecológica. Enquanto o enterro tradicional requer vastas extensões de terra, produtos químicos para o embalsamamento e caixões elaborados em madeira, a cremação, embora gere certas emissões, ocupa menos recursos e espaço. Mas o tema não para por aqui, porque essa opção também enfrenta questões espirituais e culturais. Como essa prática se alinha com as crenças religiosas sobre o corpo e a morte? Muitos cristãos buscam respostas na Bíblia. No entanto, além do processo físico, há uma percepção cultural que está mudando. As antigas normas funerárias já não são um mandamento inquebrantável. Por outro lado, alguns grupos religiosos veem no fogo um símbolo de purificação e libertação, enquanto outros encaram a cremação com reservas, preocupados com a forma como isso poderia afetar a crença na ressurreição dos mortos. Além dos fatores culturais, a escolha entre cremação e sepultamento também é uma questão pessoal e emocional. Imagina que sua família, ao enfrentar sua morte, tem que tomar decisões rápidas sobre como se despedir de você. Como você gostaria que sua família se lembrasse de você? Faria com que se lembrassem do seu último descanso. Se você escolher a cremação, eles podem guardar suas cinzas em uma urna ou espalhá-las em um lugar especial. Se você optar por um sepultamento, uma lápide em um cemitério pode se tornar um lugar onde seus entes queridos possam voltar para te lembrar. Aqui é onde começa uma das grandes perguntas. O que a Bíblia diz sobre essa prática? Embora alguns esperem encontrar respostas diretas, a realidade é muito mais complexa. Vamos para a próxima cena e descubra quais ensinamentos bíblicos, se é que existem, abordam esse tema tão crucial. Existe algum mandamento bíblico sobre a cremação? Surpreendentemente, a Bíblia não menciona a cremação como uma prática formal. Nem no Antigo nem no Novo Testamento é estabelecido de maneira explícita se é aceitável ou não. O que é certo é que em mais de 200 ocasiões, principalmente no Antigo Testamento, são descritos sepultamentos como método habitual para dispor dos corpos. Patriarcas como Abraão, Isaque, Jacó e o próprio José foram sepultados seguindo os rituais de sua época. No entanto, isso implica que o sepultamento seja a única opção aceitável? Aqui é onde muitos se enganam,
pois não existe um mandamento divino que proíba ou condene a cremação. Existem relatos que descrevem o uso do fogo em relação a corpos humanos, embora nem sempre em um contexto de cremação como entendemos hoje. Um exemplo notável é o do rei Saul e seus filhos. Depois de serem derrotados em batalha pelos filisteus, seus corpos ficaram expostos em condições deploráveis. Alguns valentes guerreiros israelitas se arriscaram para recuperar os corpos, levando-os a Jabes. Lá, devido ao estado dos corpos, decidiram queimá-los e posteriormente enterraram os ossos sob uma árvore de tamarisco. Esse ato não foi um ritual funerário propriamente dito, mas sim uma solução prática para honrar seus restos diante da impossibilidade de um sepultamento convencional. Outro relato impactante se encontra na vida do rei Manassés, conhecido por sua corrupção e apostasia. Em um ato abominável, Manassés sacrificou seu próprio filho no fogo como parte de um ritual pagão, o que foi duramente condenado pelos profetas. Da mesma forma, durante as reformas religiosas do rei Josias, foi realizada uma queima simbólica de ossos humanos sobre altares em Betel. Esse ato não tinha fins funerários, mas buscava profanar e desmantelar os lugares de culto pagão. Nesses casos, o fogo não era utilizado como meio de disposição final com respeito, mas sim com um profundo significado religioso de purificação ou condenação. Esses relatos nos levam a perguntar: como devemos interpretar essas referências na atualidade? Para alguns crentes, o corpo é visto como o templo do Espírito Santo, uma criação divina que merece ser tratada com o máximo respeito, mesmo após a morte. Sob essa perspectiva, o sepultamento tradicional simboliza esse respeito. No entanto, outros cristãos argumentam que a cremação é compatível com a fé, já que o corpo, não importa como seja tratado, eventualmente voltará ao pó. Esse raciocínio se baseia na passagem de Gênesis que diz: "Você é pó e ao pó retornará". Esse dilema levou a diferentes posturas dentro das denominações cristãs. A Igreja Católica, por exemplo, inicialmente proibia a cremação devido a preocupações sobre a doutrina da ressurreição. No entanto, em 1963, essa posição foi flexibilizada, permitindo a cremação desde que não fosse realizada por razões contrárias à fé na vida eterna. Ainda assim, a Igreja continua recomendando que as cinzas sejam enterradas em um lugar sagrado, em vez de serem dispersas ou armazenadas de maneira irreverente. Outros grupos cristãos, como muitas igrejas protestantes, são mais permissivos com a cremação, argumentando que o importante não é a disposição do corpo, mas a fé na ressurreição. Essa abordagem permite que os crentes tomem decisões baseadas em fatores práticos, econômicos ou emocionais, sem medo de contradizer suas crenças fundamentais. Apesar dessas interpretações modernas, o debate não desapareceu. Para alguns, a ideia de que o corpo seja reduzido a cinzas ainda gera inquietação, especialmente no que diz respeito à ressurreição. Deus pode recriar um corpo glorificado a partir de cinzas? Essa é uma das perguntas mais frequentes entre aqueles que consideram a cremação, e é aqui que o ensinamento bíblico oferece uma resposta poderosa. O mesmo Deus que formou o ser humano do pó da terra é capaz de reunir qualquer resto, não importa sua condição, para conceder-lhe uma nova existência na vida eterna. Os relatos bíblicos e esses debates teológicos nos preparam para explorar uma questão ainda mais transcendental. Qual é o significado profundo do corpo glorificado na ressurreição? O fogo é um obstáculo para o cumprimento dessa promessa divina? Na próxima cena, vamos nos aprofundar nessa reflexão, buscando respostas que possam trazer paz e certeza para aqueles que enfrentam essas decisões. O corpo glorificado na ressurreição. A cremação pode impedir esse milagre? É uma pergunta inquietante. Muitos crentes se perguntam se a cremação poderia afetar de alguma forma a ressurreição prometida na Bíblia. Imagina esse cenário. Após anos de ter sido reduzido a cinzas, Deus poderá reunir esses restos dispersos para formar um corpo glorificado? É aqui que alguns sentem medo, pois a ideia de que o corpo esteja em fragmentos parece contradizer a imagem de uma ressurreição corporal.
No entanto, a resposta para essas dúvidas pode ser encontrada nas próprias Escrituras. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta um ensinamento esperançoso. Assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Esta passagem oferece uma perspectiva reveladora sobre a transformação do corpo terreno em um corpo glorificado. Paulo explica que nossos corpos, quando morremos, são semeados em corrupção, mas ressuscitarão incorruptíveis. Da mesma forma, são enterrados na desonra, mas serão levantados na glória. Em outras palavras, a condição física em que um corpo é enterrado, ou mesmo se ele foi destruído, não limita de forma alguma o poder de Deus de recriar esse corpo em uma nova forma espiritual. Além disso, pense nos incontáveis cenários em que um corpo pode ser destruído. Um naufrágio no oceano, uma explosão durante uma guerra ou até mesmo ser comido por animais selvagens. Será que Deus não é capaz de superar essas circunstâncias? A Bíblia mostra que sim, Ele é. O mesmo Deus que formou o homem do pó da terra tem o poder absoluto para reconstruir qualquer corpo, não importa qual seja seu estado físico. Essa é uma das verdades mais reconfortantes para os crentes. A ressurreição não depende da forma como os restos mortais são tratados após a morte. A ciência também traz uma compreensão complementar a esse processo. Os estudos em tafonomia, a disciplina que analisa os processos de decomposição e fossilização, revelam que, com o tempo, todos os corpos acabam se transformando em pó, seja por cremação ou pela decomposição natural na terra. Fatores ambientais como temperatura, umidade e presença de micro-organismos determinam quanto tempo esse processo leva. Dependendo das condições do solo e da qualidade do caixão, a esqueletização completa pode levar décadas ou até séculos para ser concluída. Portanto, se aceitarmos que todos os corpos eventualmente se desintegram, a cremação não deve ser vista como um obstáculo para a ressurreição. Essa compreensão, no entanto, não elimina as dúvidas emocionais que muitos enfrentam ao tomar decisões funerárias. Os ensinamentos bíblicos, ao mesmo tempo que oferecem consolo, convidam a refletir sobre a verdadeira natureza da esperança cristã, a promessa de uma vida eterna que transcende o físico. Mas nem tudo é tão simples. É aqui que surge uma última questão crucial. Como decidir entre cremação e sepultamento tradicional? Esse dilema nos leva a considerar múltiplos fatores, como os desejos pessoais, as tradições familiares e as implicações espirituais. Na próxima cena, vamos explorar esses aspectos a fundo para te ajudar a tomar uma decisão com clareza e paz. A decisão final. O que você deve considerar entre cremação e sepultamento? Falar sobre a morte nunca é fácil. É um tema que muitos evitam por medo, desconforto, ou até mesmo superstição. No entanto, em algum momento todos nós enfrentaremos essa realidade, seja tomando decisões para nós mesmos ou para aqueles que amamos. O que acontece quando chega esse momento e é preciso tomar decisões funerárias? Quais fatores influenciam na escolha entre cremação ou sepultamento? Além do logístico, essas decisões têm implicações emocionais, econômicas, culturais e espirituais que impactam tanto o falecido quanto seus entes queridos. A primeira coisa que você deve se perguntar é como deseja ser lembrado. O sepultamento tradicional tem sido, por séculos, uma forma de criar um vínculo tangível entre a memória e o lugar físico. Um túmulo com sua lápide cuidadosamente disposta. Elaborado, torna-se um espaço onde a família e os amigos podem retornar, refletir, deixar flores e encontrar conforto na continuidade da memória. Esse ato de visitar o cemitério é, para muitos, uma parte essencial do processo de luto. Representa um lugar onde a dor pode ser expressa livremente, onde as memórias podem florescer sem interrupções. As datas importantes, como aniversários ou festividades, se tornam oportunidades para se reconectar com o legado do falecido. No entanto, o sepultamento também apresenta desafios. Os custos associados, que incluem a compra de um terreno, a embalsamação e a organização do funeral, podem ser significativos.
Além disso, os trâmites legais, a logística para o transporte do corpo e a manutenção da sepultura a longo prazo são fatores que não devem ser ignorados. Para algumas famílias, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades econômicas ou vivem em lugares diferentes, essas responsabilidades podem ser complicadas de gerenciar. Por outro lado, a cremação oferece uma alternativa mais flexível. Em vez de um espaço fixo em um cemitério, as cinzas podem ser guardadas em uma urna ou espalhadas em um lugar especial que tenha um significado profundo para o falecido. Esse tipo de acordo permite que as famílias personalizem os serviços comemorativos às suas necessidades, sem a pressão de organizar um enterro imediato. As pessoas que vivem longe podem programar sua participação com mais facilidade, participando de uma homenagem no momento mais conveniente. Além disso, a cremação é, em muitos casos, mais acessível financeiramente, já que elimina custos como a compra de um terreno ou a embalsamação. No entanto, não se trata apenas de custos e logística. Existe uma dimensão emocional que muitas vezes é subestimada. Para muitas pessoas, ter a oportunidade de dizer um último adeus é crucial no processo de aceitação da morte. Ver o corpo pela última vez em um velório permite que as pessoas enfrentem a realidade da perda, oferecendo um momento de despedida solene. Embora esse ritual seja possível antes da cremação, algumas pessoas acham que ele não tem o mesmo impacto emocional de um enterro tradicional, onde o corpo permanece visível até o momento final. Além disso, devemos considerar as crenças religiosas e culturais que influenciam essas decisões. Para certas tradições, o corpo é um templo sagrado que deve ser preservado com respeito e reverência. Nessas culturas, a ideia de reduzir o corpo é uma das principais questões que foram apresentadas na história da humanidade. As cinzas pode ser vista como uma falta de respeito à criação divina. Por outro lado, outras crenças sustentam que o corpo é apenas um recipiente temporário e que o que realmente importa é a alma e sua transcendência. Essa diversidade de perspectivas reflete a riqueza e complexidade das experiências humanas diante da morte. A Igreja Católica, por exemplo, embora hoje permita a cremação, ainda prefere o enterro ou, em caso de cremação, que as cinzas sejam depositadas em um lugar sagrado. Essa prática ressalta a importância de manter a dignidade do corpo mesmo após a morte. Por outro lado, muitas denominações protestantes permitem uma maior liberdade na escolha, desde que seja feita com respeito. Sob uma perspectiva espiritual, ambas as opções podem ser vistas como válidas. A fé cristã ensina que o destino final não depende do estado físico do corpo, mas sim da promessa de ressurreição. Deus, que criou o homem do pó, tem o poder de ressuscitá-lo. Não importa se seus restos estão em uma sepultura ou espalhados em forma de cinzas. Essa crença proporciona conforto a muitos fiéis, eliminando o medo de que a cremação possa afetar seu destino eterno. Claro, além da religião, há um elemento fundamental nessas decisões: o legado emocional que deixamos para nossos entes queridos. Como você quer que eles se lembrem de você? Para alguns, um espaço físico como um túmulo é um símbolo permanente de seu legado. Para outros, a flexibilidade de guardar as cinzas em um lugar especial permite criar novos rituais de lembrança. A ciência também desempenha um papel nessa reflexão. Do ponto de vista da ciência, todos os corpos, independentemente do método de disposição, eventualmente retornam ao pó. A decomposição é um processo natural que pode levar anos ou até décadas, dependendo de fatores ambientais. A cremação simplesmente acelera esse processo, mas não muda o resultado final. Portanto, de uma perspectiva objetiva, o impacto final no corpo é o mesmo, reforçando a ideia de que a escolha deve ser baseada na criação, em valores pessoais e não em dogmas absolutos. No final, não há uma resposta única para essa pergunta. A decisão entre cremação e enterro é profundamente pessoal, influenciada por fatores emocionais, econômicos, culturais e espirituais. O mais importante é que a escolha reflita suas crenças, seus valores e seus desejos, ao mesmo tempo que ofereça conforto e significado àqueles que ficam. A morte, embora nos encha de incerteza, também nos lembra do que é essencial:
O amor, a lembrança e a esperança são as verdadeiras marcas que deixamos neste mundo. Você está preparado para tomar essa decisão? Refletir sobre esses temas é um ato de amor e responsabilidade para consigo mesmo e para com aqueles que você ama. Você não vai acreditar. Um plano funerário pode impactar o luto dos seus entes queridos? É uma pergunta que poucos se atrevem a enfrentar, mas a verdade é que a forma como você decide ser lembrado pode ter um impacto profundo em quem você deixa para trás. Quando alguém falece, os familiares não só enfrentam a dor da perda, mas também uma série de decisões difíceis que precisam tomar rapidamente. Enterro ou cremação, serviço em um cemitério ou em casa. Como dizer adeus de uma maneira significativa e duradoura? Imagina este momento, sua família reunida em torno do seu último descanso. Se você optou por um enterro tradicional, eles poderão visitar seu túmulo em um cemitério, colocar flores e tirar um momento para refletir. Este espaço se torna um ponto de encontro emocional, um lugar físico onde as memórias permanecem vivas. Muitas pessoas encontram conforto em ter esse lugar ao qual podem retornar, especialmente em datas significativas como aniversários ou feriados. No entanto, essa opção também tem seus desafios, os custos associados ao enterro, que incluem a compra de um espaço, a manutenção do local e a organização do funeral. Podem ser altos. Além disso, os procedimentos logísticos como o embalsamamento e o transporte do corpo podem complicar a situação para familiares que vivem longe ou que precisam viajar em pouco tempo. Por outro lado, a cremação oferece uma flexibilidade que muitas famílias valorizam. Se você escolher ser cremado, suas cinzas podem ser colocadas em uma urna especial ou até mesmo espalhadas em um lugar que tenha tido um significado especial para você. Essa prática permite que os familiares organizem um serviço memorial em um momento mais conveniente, sem a pressão de prazos rigorosos. Além disso, a cremação pode ser mais acessível financeiramente, já que não requer gastos associados a um cemitério. Mas além desses aspectos práticos, surge uma pergunta mais profunda. Que tipo de despedida é importante para você e seus entes queridos? Para muitos, um velório onde possam ver o corpo pela última vez é uma parte crucial do processo de luto. Esse momento permite uma conexão emocional intensa, ajudando a aceitar a realidade da perda. Se você escolher a cremação, ainda será possível realizar um velório antes que o corpo seja cremado, embora algumas pessoas sintam que o simbolismo da urna não carrega o mesmo peso emocional de um caixão. As considerações culturais e religiosas também desempenham um papel importante nessa decisão. Algumas tradições acreditam que o corpo deve ser tratado com reverência absoluta, enquanto outras se concentram na alma e sua transcendência, vendo o corpo como um veículo temporário. Essa diversidade de crenças reflete a rica variedade de formas como os seres humanos enfrentam a morte e o luto. Finalmente, é importante pensar no legado emocional que você vai deixar. Como você quer ser lembrado? Que tipo de espaço ou símbolo representará sua memória para as futuras gerações? As respostas a essas perguntas não são fáceis, mas ao refletir sobre elas, você pode garantir que seus entes queridos encontrem conforto e significado no momento da sua partida. Essas questões são essenciais, mas ainda há uma última reflexão a ser explorada. O que a fé cristã ensina sobre a dignidade do corpo após a morte? Na próxima cena, vamos aprofundar nesse tema, buscando respostas nos princípios da vida, princípios espirituais mais fundamentais. Incrível! A esperança cristã além da morte. A morte não, é o fim. Para milhões de crentes em todo o mundo, essa afirmação é o pilar que sustenta a esperança cristã. A fé ensina que a vida terrena é apenas uma parte da existência, uma etapa transitória rumo a uma eternidade prometida por Deus. No entanto, essa esperança levanta perguntas desafiadoras. Como essa crença se reflete na forma como tratamos os corpos após a morte? Como práticas como a cremação ou o enterro podem ser interpretadas nesse contexto?
Além disso, o que realmente significa preservar a dignidade do corpo quando sabemos que mais cedo ou mais tarde, todos voltaremos ao pó? Para entender essas questões, é importante lembrar de um conceito fundamental nas Escrituras. O corpo é descrito como o templo do Espírito Santo. Esse trecho, presente na primeira carta aos Coríntios, estabelece a ideia de que o corpo humano é sagrado, uma criação divina que deve ser honrada e cuidada. Essa visão levou muitas tradições cristãs a considerarem o enterro como o método mais respeitoso de disposição final. O ato de enterrar simboliza tanto o retorno à terra quanto o respeito pelo corpo que, durante a vida, foi morada da alma. No entanto, é crucial reconhecer que a esperança cristã não se baseia na preservação da matéria física. O que realmente transcende é a promessa de um corpo glorificado na vida eterna. No cristianismo, o evento que marca essa verdade é a ressurreição de Jesus Cristo. Os evangelhos narram como, após sua crucificação, Jesus foi colocado em um túmulo, seguindo os costumes funerários judaicos. Mas o que dá significado a essa sepultura não é o ato em si, mas a vitória sobre a morte que se seguiu. Com sua ressurreição, Jesus demonstrou que a morte não tem a última palavra, mas sim que é o início de uma nova vida no reino de Deus. Essa mensagem de esperança foi transmitida ao longo dos séculos, mas nem todas as denominações cristãs interpretaram da mesma forma o tratamento adequado do corpo após a morte. Durante muito tempo, a Igreja Católica proibiu a cremação, considerando-a incompatível com a fé na ressurreição. A preocupação estava na crença de que o corpo deveria ser mantido inteiro para ser ressuscitado. No entanto, com o tempo, essa postura foi se flexibilizando. Em 1963, o Vaticano permitiu a cremação desde que não fossem realizada por motivos contrários à doutrina cristã. Apesar dessa mudança, a Igreja ainda recomenda que as cinzas sejam enterradas em um lugar sagrado, evitando práticas como a dispersão ou o armazenamento sem reverência. Outras tradições cristãs, como muitas denominações protestantes, adotaram uma visão mais aberta. Argumentam que Deus, que criou a humanidade a partir do pó, tem o poder de ressuscitar os mortos, independentemente do estado em que se encontrem seus corpos. Para esses crentes, o essencial não é a disposição do corpo, mas a fé na promessa da vida eterna. Sob essa perspectiva, tanto o enterro quanto a cremação são opções válidas, desde que sejam realizadas com respeito. Além dos ensinamentos religiosos, a ciência traz uma compreensão adicional sobre o destino dos nossos corpos. Estudos em tafonomia, a ciência que analisa os processos de decomposição, demonstraram que, com o tempo, todos os corpos acabam voltando ao pó. Fatores como a temperatura, a umidade e a composição do solo influenciam na rapidez com que esse processo ocorre. Mas o resultado final é sempre o mesmo, a desintegração em elementos básicos. Esse ciclo natural, longe de contradizer a fé, reforça o ensinamento bíblico. Você é pó e ao pó retornará. Gênesis 3:19. Então, o que significa realmente a dignidade do corpo no contexto cristão? Além das normas funerárias, o que parece prevalecer é como honramos a memória daqueles que nos deixaram. Nós tratamos os restos com respeito e reverência? Nós oferecemos consolo aos seus familiares, ajudando-os a encontrar significado na dor da perda? Nós mantemos vivo o legado deles através de nossas ações e lembranças? A dignidade, nesse sentido, não está ligada apenas ao método de disposição final, mas ao amor e ao respeito que mostramos pela pessoa falecida. Neste ponto, é importante lembrar as palavras de Jesus no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Este versículo encapsula a essência da esperança cristã. A morte, embora dolorosa, não é o fim. Os crentes são chamados a olhar além do físico e a confiar que Deus cumprirá sua promessa de vida eterna. Isso nos leva a uma reflexão final. A decisão entre cremação e sepultamento é profundamente pessoal.
Não existe uma resposta universal nem um mandamento que determine qual opção é a correta. O que realmente importa é que a escolha reflita os valores, crença e desejos de quem parte, assim como o respeito por aqueles que ficam. A morte, embora nos lembre da nossa fragilidade, também é uma oportunidade para reafirmar nossa fé no eterno. É um lembrete de que o amor, a lembrança e a esperança transcendem todas as fronteiras físicas. Agora que percorremos esse caminho de reflexões, a tarefa de decidir como você deseja ser lembrado está em suas mãos. Que essa decisão te traga paz e certeza, sabendo que seu legado vai perdurar na memória de quem você ama.